Existe um som específico que assombra os pesadelos de qualquer cão que já foi deixado para trás. Não é o som do trovão, nem o som de outro animal predador. É o som de uma porta de carro batendo, seguido pelo ruído de pneus cantando no asfalto e se afastando, cada vez mais baixo, até desaparecer no silêncio da noite. Para nós, humanos, o abandono é uma decisão moral, um ato de covardia ou desespero. Para o cão, é a quebra fundamental da realidade. É o momento em que o Deus de seu pequeno universo decide que ele não existe mais. E foi exatamente assim que a história de Odin começou. Não com um nome de Deus nórdico, mas sem nome algum, em uma estrada vicinal de terra batida, cercada por eucaliptos altos e sombrios, numa noite de terça-feira, onde a chuva caía fina e gelada, como agulhas na pele. Ele não entendeu a princípio. Ele correu. Suas patas traseiras, ainda um pouco desajeitadas por ser apenas um filhotão, crescido de 8 meses, batiam na lama, jogando sujeira para trás, enquanto ele tentava alcançar as luzes vermelhas do carro que se distanciava. Ele latiu, um latido agudo, desesperado, que se misturava com sua respiração ofegante. Ele achava que era um jogo cruel de esconde-esconde, onde ele tinha que ser rápido o suficiente. Mas as luzes viraram a curva e a escuridão engoliu a estrada. Ele continuou correndo até que seus pulmões ardessem como fogo e suas pernas cedessem. Ele parou no meio da estrada deserta, o peito subindo e descendo violentamente, orelhas em pé, ouvindo. Apenas o vento nas folhas, apenas a chuva. Ele sentou e esperou. Porque a lealdade de um cão é uma maldição. Ela não permite que ele acredite que foi traído. Ele esperou por horas. As horas viraram a madrugada. A madrugada virou um dia cinzento. E o carro nunca voltou. Os meses seguintes foram a desconstrução de um ser vivo. Odin, que antes tinha uma pelagem dourada e brilhante, tornou-se uma sombra esquelética que rondava os arredores de um posto de gasolina abandonado a quilômetros de onde foi deixado. A fome não é apenas um desejo de comer. É uma dor física que corrói o estômago e, eventualmente, a mente. Ele aprendeu a comer o que não era comida. Papelão com gosto de óleo, restos de sanduíches apodrecidos, cheios de formigas e, às vezes, carcaças de animais atropelados na estrada. A dignidade foi a primeira coisa a morrer. Depois, a saúde. A sarna sarcóptica começou na ponta de suas orelhas e se espalhou como um incêndio florestal por seu corpo. A coceira era uma tortura enlouquecedora, constante, 24 horas por dia. Ele se coçava contra árvores e paredes de concreto até sua pele sangrar, até que a dor da ferida aberta fosse preferível à agonia da coceira. Ele perdeu quase todo o pelo. Sua pele tornou-se uma carapaça grossa, cinza e enrugada, cheia de crostas e feridas purulentas. Para quem passava na estrada, ele não era mais um cachorro. Ele era um monstro. As pessoas não paravam para ajudar, elas aceleravam. Algumas jogavam pedras para afastá-lo, outras gritavam de nojo. Ele aprendeu que o ser humano, a espécie que ele nasceu programado para amar e servir, era agora a fonte de sua dor. Ele se tornou invisível durante o dia, escondendo-se em manilhas de esgoto secas, e um fantasma à noite, revirando lixo. O olhar dele mudou. Aquele brilho de esperança e brincadeira desapareceu, substituído por um olhar fosco, vidrado, de quem está apenas esperando o fim. Ele estava morrendo, célula por célula, dia após dia. Em uma tarde de verão escaldante, ele finalmente desistiu. A desidratação tinha transformado seu sangue em lodo. Ele deitou na sombra de um outdoor caído, fechou os olhos e decidiu que não levantaria mais. O sofrimento tinha durado tempo demais. Foi nesse momento, no limiar entre a vida e a morte, que o destino pregou uma peça. Um caminhão velho, barulhento e soltando fumaça parou no acostamento.
Não por causa do cachorro, mas porque o motor superaqueceu. O motorista, um homem chamado Cláudio, desceu praguejando, chutando o pneu. Cláudio não era um homem rico, nem um ativista, nem um herói. Ele era um homem cansado, com as mãos sujas de graxa e a vida cheia de problemas. Enquanto esperava o motor esfriar, ele decidiu caminhar até a sombra do outdoor para fumar um cigarro. E ele quase pisou em Odin. O cheiro era o que denunciava a presença da morte. Cláudio olhou para baixo e viu aquela massa de carne viva e ossos. A maioria das pessoas teria voltado para o caminhão, mas Cláudio viu algo que ninguém mais viu. Odin abriu um olho, apenas um, e não havia rosnado, nem pedido de ajuda. Havia apenas um suspiro cansado. Cláudio apagou o cigarro. Ele se agachou, ignorando o cheiro e a aparência grotesca do animal. "E aí, garotão?" ele sussurrou. "A vida foi dura com você, né?" Cláudio foi até o caminhão, pegou sua garrafa térmica de água e a tampa de uma marmita. Ele derramou a água e a aproximou do focinho do cão. Odin não bebeu imediatamente, ele não confiava, mas a sede era maior que o medo. Ele esticou a língua inchada e lambeu. Uma vez, 2 vezes, e então bebeu desesperadamente. Cláudio não tinha como levar aquele cachorro. Ele tinha entregas a fazer. Tinha uma esposa que o mataria se ele levasse uma doença para casa. Mas ele olhou para aquele olho aberto. Ele viu a si mesmo, cansado, quebrado, lutando para sobreviver em um mundo difícil. Ele pegou uma lona velha na caçamba do caminhão, envolveu o animal, que ganiu de dor ao ser movido, e o colocou no banco do passageiro. "Você vai feder minha cabine toda, seu desgraçado", disse Cláudio com a voz embargada. E assim, a jornada de volta começou. A clínica veterinária pública estava lotada. Quando Cláudio entrou com Odin nos braços, as pessoas na sala de espera se afastaram. O veterinário de plantão, Dr. Marcelo, foi realista, quase brutal. "Ele tem leishmaniose, sarna demodecica, anemia profunda, erliquiose e provavelmente falência renal. A chance de sobrevivência é mínima. O tratamento será caro, doloroso e longo. A eutanásia é a opção mais humana aqui." Cláudio olhou para o cachorro na mesa de metal. Odin tinha levantado a cabeça minimamente e estava olhando para Cláudio. Não para o médico, mas para o homem que lhe deu água. "Não", disse Cláudio, "ele aguentou até agora no inferno. Ele merece ver como é o céu, nem que seja por um dia. Faz o que tiver que fazer, eu pago parcelado." O processo de recuperação de Odin foi um testamento da biologia, desafiando a lógica. O primeiro mês foi crítico. Ele ficava no soro 24 horas por dia. Sua pele teve que ser raspada e tratada com banhos diários que ardiam. Ele vomitava tudo o que comia. Mas Cláudio ia visitá-lo todos os dias, na hora do almoço e depois do trabalho. Ele sentava na frente da gaiola de isolamento e contava como foi o dia dele. "Hoje, o trânsito estava horrível, garotão." A voz de Cláudio tornou-se a âncora de Odin. Aos poucos, o cabelo começou a crescer. Não era mais dourado, era uma mistura de preto, marrom e cinza. Uma armadura nova. Seus rins, milagrosamente, começaram a filtrar novamente. Ele ganhou peso, mas a verdadeira volta por cima não foi física. Foi o que aconteceu quando ele foi levado para a casa de Cláudio, que morava em um sítio afastado. Odin, agora saudável e forte, revelou uma característica que ninguém esperava. Ele não era apenas um cão grato, ele era um cão obcecado. Ele tinha uma energia inesgotável e um olfato que parecia sobrenatural. Se Cláudio perdesse as chaves no mato alto, Odin as encontrava em segundos. Se um gato passasse a 300 metros, Odin sabia. Ele não brincava de pegar a bola. Ele trabalhava. Ele levava tudo a sério. Ele patrulhava o perímetro da casa como um soldado. Um amigo de Cláudio, que era treinador de cães para a Polícia Civil, foi visitá-lo num churrasco de domingo.
Ele viu Odin. Viu o foco intenso do cachorro, a maneira como ele não tirava os olhos de Cláudio, a maneira como ele ignorava distrações quando estava focado em um objeto. Esse cachorro não é um pet, Cláudio, disse o treinador. Esse cachorro é uma máquina de trabalho. Ele tem um drive de caça absurdo. O que ele passou na rua, a necessidade de caçar para sobreviver, aguçou os sentidos dele a um nível que eu raramente vejo em cães de pedigree. O treinador propôs um teste: levar Odin para o campo de treinamento de busca e resgate. Cláudio hesitou. Ele é um vira-lata, cara. Ele foi lixo de estrada. Mas ele concordou. No primeiro dia de treino, Odin humilhou cães pastores alemães e belgas de Malinois que custavam milhares de reais. Onde os outros cães se distraíam ou cansavam, Odin continuava. Ele tinha algo que não se ensina: a resiliência de quem já morreu e voltou. Para Odin, procurar uma pessoa escondida na mata não era um esporte, era a vida. Encontrar o alvo significava receber o prêmio máximo, o elogio de Cláudio. E para ele, isso valia mais que qualquer bife. Odin foi certificado como cão de busca e resgate em tempo recorde. O cão abandonado, o monstro da estrada, agora usava um colete laranja oficial com o brasão do estado. Mas a vida real não é um treino. E o teste final de Odin viria 2 anos depois, em uma tragédia que parou o país. Era época de chuvas torrenciais na região serrana. A terra, encharcada por semanas de água ininterrupta, cedeu. No meio da noite, uma encosta inteira de uma montanha desabou sobre um pequeno vilarejo adormecido. Dezenas de casas foram soterradas sob toneladas de lama, pedras e árvores. O cenário era apocalíptico. Bombeiros, defesa civil e voluntários trabalhavam freneticamente, mas a lama era traidora. Era densa, profunda e instável. Máquinas pesadas não podiam entrar sem risco de matar sobreviventes. Era trabalho para cães. Cláudio, agora voluntário oficial da Defesa Civil junto com Odin, foi acionado às 3 da manhã. Eles chegaram ao local ao amanhecer. O cheiro era de terra revirada e morte. O barulho era de gritos e sirenes. Odin desceu do caminhão. Ele não tremeu. Ele sentiu a tensão de Cláudio, mas transformou isso em foco. Ele sabia que estava lá para trabalhar. Durante 3 dias, eles trabalharam sem parar. Odin encontrou corpos, permitindo que famílias dessem um enterro digno a seus entes queridos. Cada vez que ele sinalizava, latindo para a lama, o coração de Cláudio apertava. Mas eles precisavam encontrar alguém vivo. A esperança estava diminuindo. As 72 horas críticas estavam passando. Outros cães estavam exaustos, com as patas cortadas pelos destroços, recusando-se a andar. Odin estava sangrando também. Uma barra de ferro escondida na lama havia cortado seu flanco, mas ele nem parecia notar. Ele continuava farejando, o nariz colado na lama, ignorando a exaustão. Ele era o sobrevivente. Ele conhecia a dor de ser esquecido e parecia determinado a não deixar ninguém ser esquecido ali. No final do 4º dia, o comandante da operação ordenou a suspensão das buscas naquela área. Não há mais ninguém vivo aqui. O radar térmico não pegou nada. Vamos mover as máquinas. Cláudio chamou Odin para voltar. Vamos, garoto. Acabou. Odin parou. Ele estava em cima de um monte de escombros que costumava ser uma escola. Ele olhou para Cláudio e não obedeceu. Foi a primeira vez que ele desobedeceu. Ele virou as costas para o dono e começou a cavar. Ele ganiu, um som agudo e urgente. Cláudio gritou de novo. Odin latiu, um latido furioso, olhando para o chão. Ele cavava com tanta força que suas unhas quebraram. Comandante, gritou Cláudio. Ele tem algo. O radar não mostrou nada, Cláudio. Deve ser um animal morto ou restos de comida. Vamos embora. É perigoso. A terra vai ceder de novo.
Eu confio nesse cachorro mais do que na minha própria mãe, gritou Cláudio correndo em direção a Odin. Se ele diz que tem algo, tem algo. Cláudio começou a cavar com as mãos ao lado do cachorro. Vendo o desespero dos dois, 3 bombeiros correram para ajudar. Eles cavaram por 2 metros, através de lajes quebradas e lama compacta. Odin não saía de perto, chorando, enfiando o focinho nos buracos. E então eles ouviram um som fraco, abafado. Não era um grito, era uma batida. Alguém batendo em um cano. A adrenalina explodiu. A equipe inteira convergiu. Mais 1 hora de escavação cirúrgica. Debaixo de uma viga mestra que formou um pequeno bolsão de ar, milagrosamente intacto, estava uma menina de 7 anos. Ela estava desidratada, em choque, no escuro absoluto há 4 dias, segurando sua boneca. Quando o bombeiro tirou a menina dos escombros, coberta de lama, mas viva, um silêncio caiu sobre o local de desastre, seguido por aplausos e choro. A menina foi levada para a ambulância. Cláudio caiu de joelhos na lama, exausto, chorando copiosamente. Odin se aproximou dele, lambeu as lágrimas do rosto do dono e deitou a cabeça em seu ombro, suspirando. Ele estava satisfeito. Ele tinha cumprido sua missão. Aquele momento foi capturado por um fotógrafo de jornal. A imagem de Cláudio de joelhos abraçando o cão sujo e sangrando, com a legenda "O milagre da lama", rodou o mundo. Odin não era mais o cão sarnento da estrada. Ele era um herói nacional. Ele recebeu medalhas, apareceu na televisão, ganhou ração vitalícia de uma grande marca. Mas a parte mais arrepiante dessa história não é a fama, é a ironia do destino. Anos depois, descobriu-se através de um exame de DNA e registros locais que a ninhada de Odin tinha sido descartada por um criador que buscava cães de guarda agressivos. E Odin, quando filhote, foi considerado dócil demais e inútil para a guarda. O mesmo temperamento que o fez ser jogado fora como lixo foi o temperamento que permitiu que ele trabalhasse em equipe e salvasse uma vida humana. A inutilidade dele foi a salvação de uma criança. Odin viveu até os 14 anos. Ele se aposentou com honras, passando seus últimos dias deitado na varanda de Cláudio, vigiando o pôr do sol, com as articulações doendo pelos anos de trabalho pesado, mas com o coração em paz. Quando ele finalmente partiu, de velhice, dormindo tranquilamente em sua cama macia, Cláudio o enterrou no alto da colina do sítio, onde ele podia ver tudo. Na lápide não havia datas. Havia apenas uma frase: "Aqui jaz Odin". O mundo o jogou fora, e ele devolveu amor. O mundo o quebrou, e ele salvou o mundo. A história de Odin nos obriga a olhar para cada animal abandonado na rua com outros olhos. Aquele cão revirando o lixo, aquele gato escondido debaixo do carro, aquele animal que desviamos o olhar porque é doloroso ver. Quem eles poderiam ser se tivessem uma chance? Que heróis estão disfarçados de vítimas, esperando apenas uma mão estendida, um pouco de água e um nome. A volta por cima de Odin não foi apenas sobre ele, foi sobre nós. Foi um espelho levantado contra a nossa sociedade do descarte, nos mostrando que o valor de uma vida não é determinado por sua aparência, sua raça ou sua utilidade imediata. O valor está na alma. E a alma de um cão que foi traído e ainda escolheu salvar a espécie que o traiu é talvez a coisa mais próxima da divindade que jamais tocaremos nesta terra. Então, da próxima vez que você vir um vira-lata na estrada, não veja apenas um problema. Veja uma possibilidade. Veja um sobrevivente. Veja um potencial Odin. Porque a única coisa que separa um monstro da estrada de um herói nacional não é a genética, é o amor. É a decisão de alguém de parar o carro, descer e dizer: "Você vem comigo". E isso, meus amigos, é o que realmente arrepia. A consciência de que o milagre está ao nosso alcance, basta termos a coragem de parar o carro.